vamos lá. Então, hoje a gente está conversando com o Marcelo Horta, que faz parte da equipe da Ângela de Oliveira, da Import, em Portugal. Marcelo Horta, seja bem-vindo e mostra a sua cara. Obrigado pelo carinho a todos, pelo convite. É uma oportunidade muito interessante e muito boa de estar aqui dividindo esse momento com vocês. Eu sou fotógrafo e designer de ambiente e desenvolvo um trabalho tanto na área de fotografia como na área de designer no Espírito Santo, onde eu moro, mas sou mineiro. Perfeito. Pode falar, Margareth. Eu queria saber, assim, com esse problema todo que nós estamos passando no momento, né? Eu sei que vocês já estavam com alguns projetos. Como está isso e quais eram esses projetos que acabaram não acontecendo? Como é que é como aconteceu essa junção Vou fazer do pessoal de Guarapari com, de repente, Portugal? Como é que foi essa junção? Tá. Primeiro eu vou falar um pouco como é que surgiu a parceria com a Ângela, né? Porque a Ângela me conheceu através de um trabalho que eu comecei a desenvolver, que era fotografar uns castelos que tem na região sul da França, na região dos castelos cátaros, que era na região de Toulouse, por ali. E a Ângela se interessou por esse projeto meu e nós nos conhecemos. Daí esse projeto meu ele ia dar sequência a um projeto que eu já vinha fazendo, que se chama Gente, que eu comecei fazendo na Amazonas, fotografando gente da floresta. Depois eu acompanhei o Rally dos Sertões, que é um evento esportivo que atravessa o Brasil em direção aos sertões, onde eu fotografei a gente dos sertões, fiz gente do rock, ia fotografar gente dessa coisa. E esse trabalho foi nos aproximando quando ela me convidou para fazer uma exposição em Barcelona, no ano passado, e nós fomos nos aproximando. Depois, a partir do momento que nós fomos nos conhecendo, a gente foi vendo as afinidades, o olhar artístico, a preocupação com a arte, com a cultura, com tudo isso, e começamos a enxergar a possibilidade de ter espaço na Europa para levar novos talentos brasileiros, novos artistas, abrir mercado, né, para um público novo. E começamos em Barcelona, só que houve parece que um chamado de nós caminharmos para o Porto. Primeiro, por ser uma cidade, a facilidade da língua, que já facilita demais. Segundo, por ser uma cidade de menor população, mais fácil de fazer os trabalhos. Então a gente começou a descobrir, a Ângela teve facilidade em prospectar naquele mercado. Então a gente começou a abrir projetos, criar projetos, prospectar no mercado e estávamos indo tranquilamente bem, felizes, vendo o caminho que a gente estava seguindo. Só que de uma hora para outra as coisas tomaram um outro rumo e tal. Então agora a gente está tentando enxergar um novo espaço dentro dessa nova realidade, né? Porque é realmente uma nova realidade, né? Uma nova realidade, né? Um novo momento no mundo, né? Um novo momento. A gente nunca tinha visto ou sentido nada igual, né? Essa geração toda que está aí nunca tinha passado nem por guerra, nem por pandemia. Então, é a primeira vez que a gente está tendo a possibilidade de conviver com algo tão inusitado, tão estranho para nós. Então, antes de tudo isso acontecer, Marcelo, qual era o processo de você falou, conhecer novos talentos, buscar novos talentos? Qual era o processo que vocês usavam para isso? Olha, a experiência da Ângela nessa área de artes, né? Ela já tem um trânsito há muitos anos que ela está nesse segmento, e a experiência e a sensibilidade, eu acho que um pouco da minha experiência profissional e minha sensibilidade também. A gente sentia que o mercado, qual que era a tendência, qual era a linguagem. Se agradasse, a gente tentava abrir espaço.
e estávamos conseguindo, né? Estamos conseguindo, não estávamos. Só que a gente começou a criar vários projetos. A gente criou um projeto que ia ser em comemoração aos 520 anos de descoberta do Brasil, que era um projeto de criação de flâmulas. A flâmula em Portugal ainda tem uma grande popularidade, diferente daqui no Brasil, que já não existe mais, mas em Portugal até hoje. Então a gente criou um projeto onde os artistas iam criar artes para as flâmulas, era uma coisa que a gente estava desenvolvendo e teve que suspender. A gente criou o projeto de varal de artes, que ia acontecer numa praça no Porto, para divulgação de trabalhos de novos artistas. A gente tinha o trabalho Luz do Solo, que era um trabalho com artistas, músicos, que iam se apresentar no Porto com esse projeto, Luz do Solo, ele sozinho. Então, a gente começou a desenvolver vários projetos, abrir vários segmentos no mercado para dar espaço para quem está começando e também para divulgar um pouco mais o trabalho de quem estava com a gente, né? Então, criamos a Import, que é um escritório de cultura, arte, negócios e cultura, e começamos a prospectar. Mas aí veio toda essa confusão, então, e agora estamos meio que em suspenso, né? Esperando ver o caminho que vamos tomar e tudo. Mas continuamos com o mesmo tesão. E vocês trabalhavam só com artistas brasileiros ou era alguma coisa clara? Não. Era artistas em geral, né? Europa, Estados Unidos, América. Estamos prospectando hoje. Temos já uma carteira de artistas que estão com a gente, assim, bem interessante dentro desse segmento. E não só artes plásticas, porque a gente tem fotógrafos, tem escultores, tem músicos, tem poetas, está tentando o leque mesmo em todos os segmentos da arte e da cultura, não ficar só preso a artes plásticas, que esse é muito o olhar, o olhar. A Ângela tem a experiência muito grande na área de artes plásticas. Eu já venho de uma experiência mais da área de comunicação, de imagem, pela minha experiência profissional, que eu trabalhei com iluminação cênica, com câmera de televisão, hoje eu sou fotógrafo. Então, essa experiência toda que traz um outro olhar, um olhar talvez um pouco mais contemporâneo, não só focado só nas artes plásticas em si, como a pintura, como essa coisa. Então, foi uma junção bacana entre duas cabeças que conseguiu visualizar universos que poderiam ser aglutinados e desenvolver. Muito bom. Dudu, você tem alguma pergunta para o Marcelo Horta? Ainda não. Eu só quero dizer que, só um instantinho, a Ângela foi gratificante um momento que nós tivemos na galeria dela lá em Alphaville, e ela me chamou e eu fiz uma exposição chamada Happy Umas, que eu sempre gosto de alegria nas cores e na mensagem da minha exposição. E ela me convidou e eu fiz uma exposição muito legal lá em Alphaville. E eu queria agradecer essa presença dele e ela também, porque ela deveria estar aqui, mas hoje não pode, né? É isso. Depois eu pergunto outras coisas. Perfeito. Obrigado, Dudu. Legal, Dudu. Keila. Eu. Você tem alguma pergunta? Não. Ei, Keila. Olá, tudo bem? Bem. Vamos lá. O Everton. Pode falar. Então, obrigado, Marcelo. Eu acho super interessante porque eu também tento sempre trabalhar fazendo conexões e me ligando com gente em outros lugares, né? E um trabalho que eu fiz logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava dando aula numa universidade aqui e era um curso de português intermediário 1, assim. E eu trabalho sempre com pedagogia de projetos nas minhas aulas, que significa que os alunos, para aprender português, eles têm que fazer tipo um trabalho como se estivesse num escritório mesmo. Assim. Eles têm que usar o português para fazer coisas no mundo real. E o que a gente fez foi uma exposição de fotografia, de fotos de brasileiros, de fotógrafos brasileiros jovens. Tem uma revista, como é que chama? Uma revista que publica só gente nova de fotografia que está no Brasil, me esqueci agora. Bom, eu trabalhei com essa revista, com os fotógrafos dessa revista, e foi muito, muito interessante, porque
assim, o nível de profundidade da fotografia brasileira é incrível. Eu queria ouvir de você, como é que você vê hoje em dia, porque a fotografia também é uma área que sofreu muito com a tecnologia, né, com certas mudanças na cultura, e a gente estava falando um pouco sobre isso na semana passada, sobre como as áreas humanas e as artes têm sofrido impactos, né, contínuos, mas ao mesmo tempo se reinventa e aparecem coisas novas e outros caminhos e outras coisas. Você é designer, você é fotógrafo, você faz várias coisas, trabalha com muita gente, é multidisciplinar, digamos assim. Eu queria ver como é que você está vendo hoje o fotógrafo brasileiro, né, a área de fotografia no Brasil como carreira profissional, artística. Perfeito. Olha, Ederson, eu acho o seguinte, eu não consigo enxergar que a fotografia sofreu com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela só veio a acrescentar elementos e facilitar a vida de quem queria trabalhar com fotografia. Até porque eu sou de uma geração que a fotografia sempre foi uma coisa cara. Você ter uma câmera era cara, você revelar era caro, comprar filme era caro. Então, isso era uma coisa que não era tão democrática a fotografia como ela é hoje. O surgimento da fotografia digital e mais tarde o surgimento dos aparelhos celulares com câmera, né? Isso fez com que a fotografia ela se popularizasse. E a fotografia, da forma que eu enxergo, ela não é o equipamento que faz o fotógrafo. Não é, tanto que se a gente pegar os trabalhos de brasileiros, fotógrafos mais conhecidos, Sebastião Salgado, Firmino, vários fotógrafos, eles nunca focaram demais nessa questão de excesso de equipamentos, excesso de tecnologia, não. É o olhar. O olhar de um fotógrafo é que diz o que é o momento, né? A fotografia para mim, a fotografia é enxergar o que todo mundo enxerga, mas pensar no que só você pensou, sabe? É uma frase que eu acho interessante isso. E então isso fez com que as coisas se tornassem mais democráticas. Então fez com que as pessoas tivessem oportunidade de registrar os momentos. Eu sou fotógrafo digital. Eu não tive oportunidade de trabalhar na época analógica. Não tinha condição financeira, não estava naquele momento focado para isso, estava com outros focos na minha vida. Com o surgimento da tecnologia, do digital, que eu comecei a desenvolver, porque foi um caminho. Eu comecei como iluminador cênico em artes cênicas, com shows de balé, teatro, shows de música. Depois eu fui trabalhar como câmera de TV, ou seja, eu aprendi a iluminar, depois eu fui aprender a enquadrar. Daí a fotografia surgiu como uma consequência dessa trajetória. A gente tem no Brasil, como em qualquer segmento, eu acho que o brasileiro ele tem um diferencial em relação aos outros profissionais, que eu falo que é a flexibilidade e o jogo de cintura. Isso da gente cobrar o corner e correr para a área para cabecear, isso você não encontra em quase lugar nenhum no mundo. Vocês estão aí, você está nos Estados Unidos, vocês estão todos aí vivendo uma outra realidade e tal, vocês devem perceber isso. E o brasileiro ele é muito conhecido justamente por essa flexibilidade. Então, isso faz com que a nossa arte tenha essa multiplicidade de cores, de sentimentos, de olhares. Eu acho que a coisa tem mais ou menos, se eu conseguir me explicar para você, eu acho que é mais ou menos assim que eu enxergo. E hoje em dia você tem assim, artistas jovens que você tem visto, novos talentos, pessoas promissoras, você está vendo? Muito. O Instagram, que é uma rede social, tanto o Facebook, ele tem eu acabo seguindo algumas pessoas, e algumas pessoas me seguem, que chamam a atenção. Isso fez com que despertasse em muita gente aquilo de aprender a observar. Que, na verdade, a lente não sente. Sente quem está por trás da lente. Né? Então, isso faz com que você consiga colocar os seus sentimentos, as suas emoções naquele momento. E a fotografia se revela por aí. Né? Sim. Legal, obrigado.
Obrigado. Nada, tem uma coisa que a Margarete pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é o surgimento do telefone, né, do iPhone, que ela fez um projeto que é o Brazilian Eyes, em que ela convidou fotógrafos, amadores, pessoas para ter um olhar de Boston, não foi isso, Margarete? E você teve esse projeto, na verdade, não é um projeto meu, né? Esse projeto é do Focus Brasil, e o Focus Brasil tem um projeto muito lindo que começou na Flórida, já tem um bom tempo, e o nome desse projeto é Brasília Eyes. E esse projeto, a Jade Matarazzo fez na Flórida, alguns artistas, alguns fotógrafos participaram, e tem a exposição e depois tem um livro maravilhoso, lindíssimo. Esse projeto veio para Boston, porque o Focus veio para Boston, e a proposta que nós fizemos, que eu fiz ao Carlos, e o Carlos a gente sentou e conversou, ele já tinha feito também, aceitando algumas fotos de celular. Então, nós colocamos aqui em Boston, e o tema, eu pedi um tema, porque eu acho muito legal quando a gente trabalha com um tema para um coletivo, né? Então, eu já tinha feito uma exposição no Brasil, em Vitória, que era Visões de Vitória. Então, eu coloquei aqui Visões de um Brasileiro em Boston. E a minha proposta era fazer esse brasileiro sair de casa e conhecer a cidade, porque, às vezes, o imigrante ele chega, ele fica dentro, ele até trabalha tanto, coitado, que ele nem vê a cidade, ele fica automaticamente de um lado para o outro, só o trabalho. E abrimos, esse ano também teve, e o ano retrasado, ficou lindo o livro. E as pessoas podiam tirar de câmera e de celular, né? Mas eu queria ver o olhar desse brasileiro, desse imigrante aqui na cidade. E foi um olhar fantástico, maravilhoso, sabe? Eu fiquei, assim, apaixonada pelo material, tivemos bastante fotos e vimos também que eram pessoas diferentes. Por exemplo, da Flórida, é diferente aqui, eu abri até para adolescente. Então, os adolescentes, eles foram fotografar. Também pessoas que falavam, eu estava com depressão e que depois que fotografaram, foram para a fotografia. Então, foi um processo muito bonito. E o ano passado, voltou de novo o projeto e o tema foi diversidade. A gente já recebi as fotos, a diversidade que esse brasileiro vê fora do país dele. O que é a diversidade para ele? E foi fantástico, o resultado foi maravilhoso. A gente já ia lançar o livro e a exposição era junho, mas aí com essa história, mas está guardadinho. Então, aí como o Everton perguntou, aí tem o pessoal que é o profissional da câmera e tem as pessoas que mandam celular. E para mim, realmente, o que importa é o olhar. O olhar. É o olhar, sabe? Claro que tem umas coisas assim, a fotografia do celular, às vezes ela perde quando a pessoa bota muito filtros, né? Mas aí na hora que você bota essa fotografia para fazer, você vê a quantidade de filtro que ela tem, ela perde o valor. Eu não consigo imprimir, eu não consigo passar à frente, né? Então, realmente, uma foto que não tem filtro, que ela está ali no cru e que você vê cara a cara a mensagem que a pessoa mandou, ela é fantástica, ela sobressai, né? Fotografia, equipamento não faz um fotógrafo. Não faz um fotógrafo. Você pode pegar o dinheiro que foi, entrar na loja que tem os melhores equipamentos do mundo e comprar e sair querendo... Você não vai ser um fotógrafo. Quando que com um celular você pode se tornar um fotógrafo. Hoje tem grandes fotógrafos que fazem fotos exclusivamente com o celular. Essa questão de porque o celular hoje todo mundo... mas é assim mesmo. Hoje todo mundo canta, hoje todo mundo dança, hoje todo mundo se mostra. Democratizou, né? Democratizou. Isso quanto mais... eu acho que para a arte, quanto mais manifestações artísticas a gente tiver,
melhor vai ser para o planeta, vai ser para o mundo, sabia? Porque, agora, ficar querendo, fulano é melhor do que esse canto. Eu tenho uma visão sobre essa questão da arte, da fotografia, ou de qualquer coisa, que não, eu nunca participei de concurso, porque eu acho que isso é algo muito cruel, você chegar e querer dizer que essa é melhor do que aquela. Você não tem como dimensionar o que é melhor. Isso era o olhar daquele fotógrafo, isso é a arte daquele artista naquele momento. Então, não pode... Então, eu sou extremamente contra concursos de fotografia, de arte. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser uma coisa democrática, onde todos têm o direito de mostrar o seu olhar, a sua arte, a sua cultura e tal. Exato. A gente tem uma fotógrafa que é a Vanessa Lara. Vanessa, o que você acha desse bate-papo? Você tem alguma coisa para acrescentar? Então, bem enriquecedor com o conhecimento do Marcelo, né? Obrigado. A Margareth estava falando do Focus on Eyes, do Brazilian Focus Eyes, né? Que teve. Eu participei desse evento, inclusive a minha foto foi uma das escolhidas pelo júri popular. Eu adorei participar por inúmeros motivos. Um deles é que, morando em Boston há tantos anos, realmente não tinha saído até então para ir fotografar Boston. Saía com meu celular, a passeio, mas nada específico para realmente curtir a cidade onde eu moro há tantos anos. E aí, depois da proposta do Brazilian Focus, eu saí realmente para fotografar Boston e amei o resultado, assim, eu poder focar e passar... Eu fui umas 3 vezes diferentes, 3 dias diferentes, a procurar o melhor ângulo, a melhor paisagem, o momento certo do pôr do sol. Então, tentei fotografia mostrar... luz, né? Pois é, né? Tentei... Fotografia luz. Sem dúvida, né? Tentei mostrar o melhor de mim, do que eu estava vendo ali naquele, né? E admirando a cidade que eu escolhi para viver, né? Então, essa foi uma oportunidade incrível e eu amo o resultado. Até postei outro dia na minha página do Facebook, acho que alguns de vocês viram. Foi o resultado de todas as outras fotos que não foram postadas no evento, né? Porque pro evento foi uma só. E essa foi uma das oportunidades que foi aberta. A segunda foi que outras portas se abriram para mim, conheci mais um montão de gente, apareceram outras oportunidade de entrevista, houve um livro. Então, foi muito bacana a oportunidade que esse projeto me deu. Outra coisa, apesar do Marcelo falar que não gosta, né, de concurso, eu entendo o ponto de vista dele, mas, por outro lado, eu acho extremamente desafiador. Estimula, né? Estimula e me desafia, sabe? Claro que os jogadores... eu participo de uma associação de fotógrafos profissionais de Massachusetts, é uma associação americana, e a gente tem um evento anual e sempre temos o Print Competition, que nós chamamos aqui, né? E são 10 jogadores dos nossos trabalhos. E todos eles cheios de regras muito específicas, sabe? E por mais que eu não concorde com aquelas regras de cada um deles, mas é desafiador para mim, sabe? Chegar no ponto que eles querem. É uma coisa que não é exatamente o meu olhar, mas eu gosto dessa coisa, sabe? De ser desafiador. É isso. E de certa forma eu também vou melhorando com isso, sabe? Eu vou aprendendo mais técnicas, né? O que me desafia, você falou sobre desafio, né? Já o que me desafia é criar projetos e realizar projetos. Quando eu criei o projeto Gente da Floresta, que eu cismei que eu queria fotografar uma tribo indígena lá no interior da floresta amazônica, esse foi meu desafio. Acabou virando uma exposição no Iguatemi, em São Paulo, virou um livro, virou um monte de coisa. Mas aí que era o meu desafio, era justamente a realização de um projeto. Então, eu enxergo muito isso. E como eu enxergo que a fotografia, antes dela ser clicada, ela passa pela lente dos nossos olhos, ela passa pelo nosso olhar. Então, esse nosso olhar,
não cabe um julgamento para dizer que ele é primeiro, segundo ou terceiro lugar em comparação com o outro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é contra. Eu só acho que é como impressão digital, é o meu olhar, sabe? Não, com certeza. Mas, assim, quantas vezes acontece sempre comigo? Toda vez que eu pego meu trabalho para editar, eu me apaixono por cada uma daquelas fotos que eu pré-selecionei para mostrar para o meu cliente. E aí eu fico assim, meu Deus, ele nem precisa gostar dessa foto, eu já gostei tanto, já estou tão feliz, tão preenchida com essa foto que eu estou vendo e tendo a oportunidade de editar. Então, isso já me faz muito feliz, sabe? Gostar do meu trabalho, do meu olhar, sabe? Isso já é o principal. Mas eu digo assim, eu gosto da coisa assim, toma um tema e se vira e faz. Isso eu também adoro. Nossa, adoro estar envolvida, sabe? As pessoas observando aquilo que está na parede, fazer aquele burburinho, aquela coisa. Adoro isso. Agora, se vai ganhar o prêmio ou não, na verdade, isso não tem muita importância. Eu quero que não tem também, sabe? Então, quando eu digo desafiador, eu digo no sentido de dizer... Então, reconhecimento. Esse e me mostra alguma coisa. E eu gosto de ir em busca disso, mostrar o meu olhar e ser reconhecida. Porque está pendurada na parede, não é pelo prêmio em si, sabe? Claro, eu entendo. Que eu também acho que você entendeu o meu, qual que é. Sim, claro, não. E, sem dúvida. Eu sou muito lúdico. Sou muito lúdico. Marcelo, vamos pensar que não é todo mundo que pode ir lá para a Amazônia, né? Não, claro que não. Outro dia a gente teve um fotógrafo aqui, o Thiago, que foi para Noronha. Meu sonho! Me manda para Noronha, gente, fazer um projeto. Eu tenho uma história de fotografia, eu tenho uma trajetória de fotografia muito do fotojornalismo, por ter trabalhado como câmera de TV. Então, meu olhar é muito urbano, é muito rua e é muito gente. Eu acho lindo uma paisagem, eu acho lindo o pôr do sol, mas eu acho que eu não viro minha câmera para fotografar aquilo, entendeu? Aquilo não me capta. Acho lindo o pôr do sol, lindo as flores, lindo as montanhas e tal. Mas quando eu estou no meio do povo, no meio da gente, no meio de rua, por isso que esse meu trabalho sempre foi gente. Eu acompanhei alguns artistas que vieram se apresentar no Brasil, bandas de rock, David Gilmour, Roger Waters, fazendo show. Eu fiz um trabalho que chamou Gente do Rock, onde eu pegava justamente essas pessoas que estavam lá para assistir os shows, não os artistas. Esse da Floresta, Sertões foi a mesma coisa. Sertões, o Rally dos Sertões, ele tem a largada, foi em Goiânia e foi até Fortaleza, passando pelo sertão. E eu fui pegando essas pessoas. E esse trabalho é um trabalho que está até lá no escritório nosso, lá em Portugal, e que teve exposto em Barcelona. Justamente isso. É gente. Eu sou muito... Me fixa muito o olhar, justamente são as pessoas. É gente. Por isso que o meu trabalho tem esse foco, entendeu? De rua, de gente. E como que vem o seu retorno financeiro? Olha, tem pergunta mais fácil, não? Tem uma pergunta mais fácil. Muito legal fotografar, idealizar, mas quem é que compra? Como que vem esse retorno? Eu crio projetos. O que acontece? Então, eu idealizo um projeto. Gente da Floresta, gente dos Sertões. Eu vou atrás de quem possa patrocinar esse meu projeto, entendeu? Então eu vou. Quem que pode me comprar o livro dos índios, por exemplo, da gente da Floresta? Aí eu vou ver com o governo do estado do Amazonas, aí eu começo a prospectar. Procuro os meus contatos, faço uma exposição no shopping, vendo para... E como eu trabalho com designer de interior, com arquitetura, com decoração e tudo, eu também tenho uma certa penetração nesse segmento. Então, a gente já no escritório daqui do Espírito Santo, né, no escritório daqui do Brasil, a gente já, ao fazer um projeto, a gente já encaixa um quadro aqui, encaixa uma foto ali. Então, é uma coisa que vem casada. Eu não tenho a fotografia como a minha fonte de renda principal. A fonte de renda principal está mais em cima do designer de ambiente. E a fotografia, ela vem como uma manifestação artística uma manifestação artística minha, entendeu? Entendi.
Então, Josias quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu sou artista, eu pinto quadro, mas a minha paixão é fotografia. Eu participei desse projeto da Margarete com essa fotografia aqui de um telefone. Foi o momento que eu estava indo fazer compra no supermercado. Entendeu? Foi o meu momento. Aqui é um passarinho, no inverno. Eu adoro o momento também. Como o Marcelo estava falando. Estou preparado para aquele momento que eu estou vendo ali e bota a foto. É o sentimento atrás da lente, né? Como você fala, aquele olhar atrás da mente, o sentimento. A lente não sente. Né? Exato. A lente não sente. Quem sente quem está atrás da lente. Exato. Então, exatamente, você captou aquele momento, né? O seu momento de ver o pássaro na neve e tal. Então, a gente está com a Nina Torres. Tudo bem, Nina? Ei, gente, tudo bom? Que bom que você veio. Que bom eu que cheguei você tá com a gente. Cheguei um pouco atrasada porque marido e filho em casa tem que fazer. Alguém tem que cozinhar, né? Exato, né? Não dá para pedir uma pizza rápida assim, não, hoje foi um salmãozinho com arrozinho, tá tudo certo. Que bom. Ou então hoje é o dia do saudável. Hoje é dia de comer saudável, né? Tá bom, gente, é um prazer estar de volta, viu? Obrigada. Que bom. A gente está conversando, só para você saber, a gente está conversando com o Marcelo Horta, um fotógrafo. Sim. E ele trabalha com a equipe da Import em Portugal. E ele está aqui conversando um pouquinho sobre a ideia do fotógrafo e não de criar uma imagem. Ele fala que a lente não tem sentimento. Quem tem sentimento é a pessoa atrás da lente. Então, a gente está debatendo isso, conversando um pouquinho. E ele falou aí do Rally do Sertão, né? Rally dos Sertões. Coisa maravilhosa. Correto, ele fez um projeto lá, Rally dos Sertões, ele estava comentando. Gente dos Sertões. Muito legal, muito legal. Fotografia tudo. Eu acho a captura do momento, ele é único, né? Tipo nós temos agora, na próxima quinta-feira, né? A gente tem um rapaz Noilton, não sei, vocês vão conhecer, vocês vão ter que vir. Por favor, voltem na quinta-feira. É um projeto. E o projeto dele é um projeto. É magnífico, é magnífico. E Marcelo, ele também fotografa pessoas. Nina que indicou, né? Fala um pouco, Nina. Sim, gente, o Noilton é uma coisa assim, tem que ver mesmo, porque assim, a gente descrever é complicado, né? Eu o conheci através de um programa do Fantástico. Quer dizer, através de um quadro do Fantástico, entrevistaram o Noilton. Isso eu acho que acredito 1 ano e meio atrás, não estou exatamente lembrando, mas eu fiquei apaixonada com a qualidade da fotografia. E ele fotografa apenas a pobreza do sertão, mas de uma beleza muito grande. E na hora que eu vi as fotos, eu lembrei de Sebastião Salgado imediatamente. Bem parecido. Bem lembra estilo, né? Gosta muito, também quem não gosta de Sebastião, né? Exato, o Marcelo Horta já mencionou o Sebastião. Sim, ele foi muito comparado ao Sebastião, ele é autodidata, então eu apaixonei pela fotografia dele, pelo projeto que ele tem, enfim, aí eu convidei ele, né? Tive essa audácia de pedir Margarete, eu posso convidar um amigo fotógrafo, além de ser um fotógrafo muito lindo e ter um projeto muito bonito, ele vai estar quinta-feira com a gente, vai ser muito legal bater esse papo. Vai ser muito bom. A gente pode continuar esse papo de fotografia. Vai ser muito bacana. Então, eu queria saber, você me falou, Marcelo, você falou dos projetos que vocês tinham e que agora vai dar uma parada, né? Mediante acontecendo essa pandemia. E vocês vão voltar com o quê? Com algum projeto social? Na verdade, a gente não vai assim, dar uma parada. A gente tá, sim, vai dar continuidade. A gente está pegando algumas outras ferramentas de comunicação, como um website para poder para poder divulgar os trabalhos, fazer exposições virtuais, isso tudo, enquanto ainda não se pode ter a presença física. Então, nós vamos trabalhar mais a parte virtual do negócio. A gente está com os projetos de vendas de algumas obras para destinar uma porcentagem para aquisição de equipamentos, cestas básicas, para 2 instituições. Uma instituição aqui de Guarapari, que eu frequento, que é o GEAC, que é o Grupo Espírita Allan Kardec, e uma instituição
lá de Itapetininga, que é a cidade da Ângela também. Então, a gente está voltando mais para ter esse olhar dessa forma. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora. Mas eu acho que nesse momento que a coisa está assim, parece que está todo mundo no olho do furacão, qualquer projeção, qualquer projeto, qualquer coisa, é cedo para a gente pensar em qualquer coisa. Eu acho que o momento agora é de pensar na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida. Para aí sim, quando tudo isso passar, porque vai passar, essa bad trip vai passar e a gente vai voltar a viver, talvez muito mais equilibrado e muito mais em harmonia conosco e com o ambiente do que a gente vinha até o momento, né? Então, eu acho que esse é o momento. Para aí sim a gente voltar a desenvolver os trabalhos. A gente tinha uma exposição em Liechtenstein, em Zurique, tinha outras exposições no Porto, em Lisboa, exposição aqui no Brasil também, mas aí a gente não pode prever nada, né? A gente não sabe qual é que passo tomar. A gente tem ideias, mas aí está na mão de Deus e do homem. Everton, tem uma pergunta, pode falar. Sim, eu queria saber um pouquinho mais sobre a Import, né? Que é esse grupo tá baseado em Portugal, né? No Porto. No Porto. E você falou no início, eu sei que você fez um preâmbulo lá, mas, por exemplo, isso tem a ver também com funding, né? Com fundos para sustentação desses projetos. Como é que esse tipo de organização se sustenta, né? Para que vocês propõem os projetos? Vocês participam de editais? Como é que tem sido vocês têm patrocinadores privados? Como é que é? Não, a gente é uma prospecção comercial como qualquer outro projeto. O primeiro passo nosso é a idealização do projeto. É o que nós queremos fazer. Então, a gente enxerga que fazer um projeto de flâmulas ou um projeto de música vai ser legal. Então ótimo. Então vamos ver quem tem interesse em nos apoiar. A gente está sempre buscando na iniciativa privada e a gente encontrou em Portugal, lá no Porto, e onde a gente está instalado lá, né, a gente encontrou uma certa abertura muito grande e um carinho muito grande, não só pelo Brasil, mas também pela arte em si. Então a gente está sendo muito bem recebido. A gente estava, né? Agora ninguém recebe ninguém. A gente estava sendo muito bem recebido até aquele momento pelas autoridades municipais, estaduais lá da região, pelos empresários que estavam enxergando, porque são projetos com o interesse na cultura e na arte. Isso facilita um pouco, entendeu? Não tem nada voltado muito para a questão comercial em si. Então, e nosso esforço, né? E nosso esforço também, o investimento nosso também de vender uma obra, investir num projeto para acreditar que vai dar. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho compensador, cara. São mais empresários, então, interessados em patrocinar esse tipo de iniciativa. Ou seja, gente com uma visão de apoio, assim. De apoio, de patrocínio, de participação. É um jogo de interesse das duas partes, né? Tanto deles quanto o nosso, né? Porque aqui a gente tem os projetos, eles têm o interesse e a gente junta e realiza, né? Sim, aqui nos Estados Unidos é assim que a arte, a educação, muita coisa se sustenta, né, na base dessas doações. E aí eu queria jogar a pergunta para os artistas brasileiros que estão nos Estados Unidos, como eles veem, por exemplo, os empresários aqui apoiando a arte brasileira. Vocês sentem que há esse apoio porque a gente já tem nessa região dos Estados Unidos todos os setores econômicos estão assim consolidados, né? Tem empresários brasileiros, tem de todos os tipos, tem religiões aqui, tem cultura, arte, educação em português, tem muita coisa. Mas como é que os artistas brasileiros daqui veem essa relação com empresários brasileiros aqui? Nina, quer falar? Pode falar. Eu ia colocar o ponto que ele falou, que eu ia fazer essa pergunta. Eu falei assim, como que nós artistas, a gente vive, né, sem um pouco das empresas nos ajudando, porque realmente é complicado.
os grandes artistas nacionais de mídia que tiveram até muito incentivo de lei Rouanet, lei cultural, lei estadual, etc. Vou falar do meu estado, Minas Gerais, que incentivou muitos artistas e um incentivo bem legal. Trouxe muitos artistas de Minas para tocar aqui no exterior, fazendo pequenas turnês, mas foi incentivo cultural. Eu não vejo nós artistas, estou falando de mim, né? Não sei, cada um tem um nível quer dizer, de um patamar. Eu não vejo nós artistas, vamos dizer, como é que eu chamo? Eu sempre falo assim, artista, a gente vive da arte, hoje não, né? Mas no Brasil, vivi da arte durante mais de 20 anos, apenas com música. Tem que ser artista, né? Tem que ser artista, né? Mas eu tô dizendo assim, a gente não atinge, tem que ser artista. Sim, a gente não atinge o nível de um profissionalismo gigantesco, né? Também nunca trabalhei com isso. Eu nunca pedi, nunca tive incentivo de nada. Foi como se diz, o talento nosso e o esforço diário, né? Que a gente também tem que admitir nosso talento, porque senão a gente não consegue divulgar a nossa arte. Mas, assim, eu acho que não tem muita diferença. O Brasil e Estados Unidos, aqui tem que ter as empresas apoiando, senão não consegue. Principalmente aqui, eu acho pior ainda por a comunidade ser menor. Então, você não tem um público tão grande. Fica mais ou menos o mesmo público, é rotativo. E 80% gosta de um certo lado cultural que talvez a gente não goste muito. Então, a gente tem ainda mais limite. Pode falar, Margarete. Olha, é verdade, né? Porque, na verdade, o artista, além de artista, ele tem que caçar isso, né? Ele tem que aprender a escrever projeto, ele tem que saber o momento de entregar esse projeto, ele tem que calcular. Então, quer dizer, são coisas que nós, artistas, odiamos. Mas estamos vendo, porque se a gente não fizer, a gente vai depender de alguém para fazer, né? Mas, de a coisa que aconteceu do Mostra Sua Cara foi isso, que veio uma pessoa nos falar que existe fundos, que o americano adora a arte brasileira, que ele não tem, que ela está procurando. Só que nós temos que capacitar esse artista brasileiros. Eles não podem, eles têm que ter um bom portfólio, eles têm que ter uma boa fotografia, eles têm que ter um bom discurso. Background. Exato. Porque se não tiver, não vai, fica ali. Não estou dizendo que existe isso aí também em qualquer língua, tá? Em qualquer artista, né? Mas em qualquer segmento, né, Margarete? Qualquer segmento, né? Se a gente não se capacitar, a gente não consegue. Mas a gente já tem uma pessoa, essa pessoa mostrou a cara e ela falou que até ia vir hoje bater um papo, ela nos colocou coisas e projetos maravilhosos que existem. Existe, eu sei que existe, mas a gente não sabe como chegar lá. Então, quer dizer, ela é uma pessoa que ajuda a escrever projeto, ela é uma pessoa que faz alguns projetos. Então, para a gente, foi um achado maravilhoso, né? Todos que estavam aqui no dia que ela veio falar, todo mundo se animou. Claro que agora não é o momento, né? Mas está se pensando e se cogitando. Esse projeto é um projeto que vai ter um futuro para projetos com eles, porque nós estamos... O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo esses artistas que nem eu conseguia catalogar. Quando veio várias exposições aqui, eu tinha que ser a curadora, cadê? Porque não é só pinta. O cara tem que ter fotografia, ele tem que ter todo o material. Eu não posso chegar e falar, não, mas o trabalho dele é muito legal. Não é assim que funciona. De tudo, tá? Fotografia, moda, tudo. Todos os segmentos, sabe, Marcelo? Sim, e aí, eu concordo agora, com você. O que a gente está tentando, inclusive, com esse projeto nosso, essas pessoas começaram também a ver outros artistas, como eles trabalham, porque tudo isso é aprendizado. Então, tanto para a gente, como para vocês que entram. Né? Cada um tem a sua história, cada um fala de uma... Porque, às vezes, a pessoa, até quando ela mora aqui, é pior, sim, porque o cara trabalha o dia inteiro e depois ele vai pintar. Né? Nem todo mundo vive só de arte, né? Então, eu tenho que dar minhas aulas, eu tenho que fazer alguma coisa menor, porque, né? Mas você tem que estar correndo atrás de exposições, de projeto, de galerias te cobram uma fortuna de porcentagem, mas a gente vai sair dessa, porque vai mudar. Agora, o mundo da arte, ele vai mudar. Vai ter uma mudança bem radical, sabe? Eu acredito nisso, porque museus fecharam,
pessoas estão desempregadas, como é que vai ser? Né? Os espaços fechados vão demorar em ser abertos. Então, eu acho que vai ter uma mudança, sabe? Uma mudança muito grande e eu acredito para melhor, né? Desculpa interromper, mas quem estava falando, mas eu penso da seguinte forma, eu acho que a um primeiro instante vai haver uma grande euforia, vai haver uma grande correria para tudo quanto é tipo de atividades, de festividades, de eventos, de artes. Vai ser aquela euforia, é como a gente ficou preso e trancado. Abriu a porta, a gente vai sair assim desembestado, como se diz lá no Ceará. A gente vai sair desembestado atrás de tentar recuperar o tempo perdido, né? Porque eu acho que o pânico maior não está necessariamente... O medo maior não está na doença. O medo maior está no pânico. Ele é muito mais prejudicial do que propriamente a doença. Porque as pessoas estão muito mais em pânico com o que elas não sabem do que propriamente com a doença, porque a doença em si ela é tratável, né? Ela está mostrando que ela é tratável, tendo cuidado, tendo precaução, e você trata. Agora, o pânico que está gerando nas pessoas, muito responsável por isso, são as redes sociais com as fake news, onde você recebe o dia inteiro informações das mais absurdas e loucas do mundo, então isso é uma coisa complicada de administrar. Agora, que isso vai ser um diferencial nessa geração nova que está vindo, vai ser, porque eles já vão encarar o mundo de uma forma mais consciente, porque o que estava sendo feito até agora mostrou que não estava dando certo, né? Eu também acho, não sei, posso falar? Pode falar, Dudu. Ok. E eu acho também que esse é o momento da gente reciclar a nossa mente também e nos preparar para esse boom que vai acontecer lá na frente. Porque se a gente ficar, como ele falou agora há pouco, o pânico poda coloca uma barreira na frente da gente e nós temos que explodir agora em busca de criatividade, em busca de saídas, para quando chegar a hora da festa, da liberdade, a gente tem condições de saber qual norte nós vamos seguir. Amor, agora, o microfone é aberto, tá? Eu queria só dar um toque a respeito do que ele falou sobre o olhar na fotografia. Eu acho interessante pra caramba. Eu lembro quando eu trabalhava como diretor de arte, diretor de criação lá em São Paulo, e nós criamos um filme chamado para grandes laboratórios, né? Você vê, laboratórios que fabricavam vacina contra a febre aftosa. Mas nós tentamos colocar uma fotografia belíssima, gostosa de um homem da fazenda. E veja, a revelação do fotógrafo que fez o trabalho, em cima, eu vou ler um textinho rapidinho. Você lembra da sua fazenda? Ela ia como Deus mandava, até que ela chegou. A febre aftosa matou seu gado e seus lucros. Sabe o que sobrou de tudo isso? Apenas um porta-retrato para matar a saudade. Sabe como que era essa cena? O fotógrafo foi tão rico com a direção de arte que a gente criou, que ele, nessa hora, faz um traveling circular na cena e revela quando fala apenas um porta-retrato para matar a saudade. Veja que sentimento tão lindo que o fotógrafo tirou dessa imagem, entendeu? Então, eu acho que a fotografia nada mais é como o sentimento de um fotógrafo olhando aquilo que ele quer fotografar com a arte absoluta, a arte mais rica do mundo. Sugestão que eu queria dizer, assistam um documentário de Eliot, aquele fotógrafo que foi para Cuba, o velhinho, hoje ele está velhinho pra caramba. Assisti hoje no Arte 1. Legal pra caramba, Eliot. Ele fotografou Alice Alonso, fotografou várias coisas. Marilyn Monroe, família Kennedy. Então, ele gostava de cachorro, então ele tinha uns detalhes assim interessantes, né? Então eu queria... Ele fez uma campanha com as botas, ótimo. Sim, as botas, o cachorro grande e o cachorro pequenininho. Então é uma ideia legal, uma sugestão, assista a Eliot. E esse texto que eu contei aqui é de um filme maravilhoso, que nós ganhamos uma concorrência muito legal na época de Senhorzinho Malta, olha só. Então,
todas as agências apresentaram o Senhorzinho Moto, o Lima Duarte, e nós apresentamos essa história tão lúdica, tão gostosa de um fazendeiro que perdeu todo o gado. E a fotografia revelou isso. É isso aí que eu queria falar. Perfeito. Obrigado, Du. Obrigado. Nada. Pode falar, Everton. Eu só queria... eu vou ter que sair também já, mas logo que começou toda essa coisa da quarentena, eu fiquei muito, assim, impressionado com uma onda de pessoas pedindo, me manda coisas para fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar com tédio. Eu fiquei pensando, gente, como ficar entediado hoje em dia, porque, né, basicamente tu pode fazer 1000 coisas online. E uma das coisas que eu acho que é interessante, principalmente pensando nesse momento como momento de recolhimento, momento de ter que ficar dentro de casa, a gente pode fazer aquele homework, aquela tarefa de casa que a gente ficou empurrando com a barriga por tanto tempo, como, por exemplo, aprender a fazer um projeto para pedir fundos no lugar onde você está. Essa pode ser uma boa... Não é divertido. É verdade. Não é a coisa mais legal do mundo. É um exercício bom para isso, Everton? Hã? A Keila Jardim, que está aí no cantinho quietinha, ela é ótima para essas coisas. Tá vendo? Keila, tá faz aqui, um workshop aí. Não é Keila, para vir ajudar, ela tá só escutando, entendeu? Dá uma oficina para esse povo, gente. Nós também, Naim, tá? Pode procurar. Exato. Nós também estamos ótimos. Fala um pouquinho do seu trabalho, já que a Nina falou. Não, desculpa, Everton. Okay. Não é isso, ou seja, eu acho que é o momento também para esse tipo de to-do list, sabe? O que tem que fazer? O que eu tenho que fazer para o meu projeto? O que está faltando? O negócio é escrever um projeto? É saber escrever um proposal? É escrever esse proposal em inglês, por exemplo? Pode ser um grande desafio. Quem são os meus pares que podem me ajudar? Né? Quem são as pessoas que podem me ajudar fazendo uma leitura crítica disso e pode me dar uma dica? Gente, ninguém está sozinho quando a gente começa a procurar as alianças, sabe? E isso é uma coisa, quando a gente estava conversando com a Margarete Matos a respeito de por que esse Mostra Sua Cara. Foi exatamente isso, é capacitar as pessoas. A gente conheceu tanta gente que está querendo ajudar e quer ser ajudada também. Então, a gente está juntando as duas coisas, entendeu? E está criando, assim, um projeto muito bacana em que é isso, as pessoas, como você falou, tinha pessoas que estavam entediadas, pessoas que estavam tristes, depressivas, e a gente falou, vamos conversar todo dia, vamos falar sobre arte, vamos ver como que a arte pode ter uma linha solidária e vamos mostrar nessa cara. E foi isso que aconteceu com o projeto, ele está se desenrolando dessa maneira. E eu estou muito esperançoso, sou uma pessoa que eu sou muito positivo, eu acredito sempre no amanhã. Vivemos o hoje, claro, com nossos medos, cada um tem as suas coisas para tomar em conta, mas já pensando no futuro melhor. E é isso que a gente está fazendo. Pode falar, Keila. Eu achei engraçado o Everton falando, né, das pessoas falarem, ai meu Deus, não tenho nada para fazer, mas eu tinha tantos projetos na minha cabeça, tantos projetos, tanta coisa, que agora eu tenho tempo, eu paro e assim, gente, o que eu vou fazer primeiro? Qual vai ser o primeiro projeto? Olha aqui, ó, é papel. Claro. Aí, a princípio, eu sou formada em administração. O áudio tá ruim, Keilinha. Tá um pouco ruim. Pode ficar um pouquinho mais perto. Isso. Melhorou um pouquinho. Fala aí. Vai lá. Tá. Que eu tinha me introduzido como... eu sou formada em administração, com coisa em liderança e tal, mas eu tenho uma paixão enorme por produção de tudo. Eu faço eventos, eu faço produção de vídeo, eu tenho um olhar muito... marido passou. Muita coisa. Então, eu comecei assim, eu estava num videoclipe com alguém da videoclipe, eu estava lá, visita. Aí eu vi que não estava legal, eu falei, não, gente, tudo para fazer. Entrei, comecei a funcionar o vídeo da pessoa. Tá muito ruim seu áudio, Keila. Sério? Tá igual robozinho, tá falhando um pouquinho. Eu queria falar, você falou esse negócio que o nome desse espaço Mostra a Sua Cara, né? E a gente está falando que quem paga, né, a nossa arte. Aí eu me lembrei de um trecho do Cazuza nos anos 80, quando ele fez uma música e foi tema de uma novela que é Brasil Mostra a Sua Cara. Quero ver quem paga para a gente ser feliz. Exato. Quero ver quem vai pagar. Veio daí esse nome. Exato. Mostra a Sua Cara. Vamos ver quem paga, né?
Ah, mas vão pagar, uai. Por que não? Por que não? Ah, por exemplo, o professor Everton, ele veio, a gente sabe da paixão dele por arte, a gente sabe da paixão dele pela nossa língua. Então, assim, a gente tem que pegar essas pessoas que estão lá na frente, sabe? Que estão, né? Que estão procurando pessoas mesmo. Vocês procuram para projetos, né? Então, a gente tem que se capacitar para aprender até lá. Mas, verdade. Keila, tá melhor sem o senhor? Posso falar? Pode falar. Eu queria falar um pouco sobre a adaptação da vida do artista, da migração Brasil-Estados Unidos. No caso, eu, né, muitos de vocês estão aqui, Margarete, se vocês sentiram a mesma coisa, porque, vamos supor, a gente tem que aqui adaptar no sentido, no Brasil você tem uma estrutura imensa, você tem sua banda, você tem road, né, igual fala no Brasil, road crew, o tal dos road crews, a gente tem mesa de som, a gente tem iluminador, a gente tem uma estrutura. Chega, na hora que você vem para cá, isso foi o primeiro baque que eu tive como artista. Aqui você tem, eu sou cantora, então não tem que carregar muita coisa, mas aqui você toca em lugares minúsculos, cada um leva a sua coisa, você não tem ajuda de nada, você não tem horário, não tem como ensaiar, porque ninguém tem tempo. E aí você fala, gente, como funciona isso aqui? Sabe, eu custei para me adaptar, mas assim, e tem pontos muito positivos, que você vê realmente a sua postura de artista, você bota a mão na massa para outras coisas, você conhece, é um intercâmbio musical muito grande, que você toca com gente da Itália, eu toco com gente da Rússia, toca com brasileiros, até porque a música brasileira atrai muita gente. É a arte em geral do Brasil, mas a música, por causa da bossa nova, do samba, ela atrai muitos músicos, né? Os olhares para a música. Então, assim, a readaptação de você, de artista que trabalha num contexto X, vir para cá e trabalhar um contexto menor, não é mais dificuldade, mas assim, com menos tempo de trabalho e mais de execução. Isso me levou a quê? Lá no Brasil já era assim, mas aqui sim, você tem sempre que escolher pessoas assim, tipo, atacantes de primeira, porque você tem que trabalhar com pouco tempo e resolveu a vida, entendeu? Então, essa readaptação para mim foi bem interessante. E eu não sei, vocês, pintores, artistas plásticos, se mudou muito isso também para vocês. Bom, para mim você tem que se reinventar de novo, né? Porque começar do zero, né? Todo o processo que você tinha no Brasil, você vem já com a bagagem, né? Com a bagagem, mas é começar do zero, porque lá na sua cidade você era conhecido, tinha tudo, e que aqui você tem que brigar com os leões, né? Então, é um processo diferente, são materiais diferentes, apesar de eu ter trabalhado muito com material importado, né? A gente ficava doido pelo material importado, algumas coisas assim, era muito caro. Eu sou da época de rodar a fita da caneta Bic para voltar, assim. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu preciso sair, tá? Tá, boa noite, Dudu. Obrigada, Dudu. Falou, obrigado, viu? Obrigado a vocês. É a questão de se reinventar mesmo, né? Materiais diferentes. Eu que venho, trabalho com minério, com terras, quer dizer, esse material tem que vir do Brasil para mim. Você tem que aprender, né? Porque reaprender isso. Mas é o seguinte, meter a cara. Se você ficar em casa falando, ai, como é que eu vou ter que carregar aquela caixa de som? Como é que não funciona. Você tem que meter a cara e vai e faz. Eu fico admirada mesmo, porque quando eu sempre fiz fazer uma exposição, sempre quis botar a música, a comida brasileira, tudo, né? Agregar tudo. Então, eu lembro que às vezes eu falava, assim, não tem problema não, eu trago minha caixa de som, violão, trago... E isso lá no Brasil, não, a gente tinha que arrumar tudo para o povo, né? Então, eu acho que você se reinventa e fica muito mais forte para resolver qualquer coisa, né? Nós somos assim, né? Criativos. Então, no meu caso, foi assim. No meu caso, o que eu mais acho bem legal de tudo, assim, é o intercâmbio cultural que a gente pode fazer aqui. Também. É muito legal você trabalhar com gente de outros países e pegar as ideias e a carga cultural que ele traz daquele lugar, né? Como eu já trabalhei com gente da África, italiano, e a banda vira uma torre de Babel, né? Fica aquela confusão. Mas é muito legal você perceber os sotaques,
na música, não precisa conversar, né? Na hora que você vai tocar ali, você percebe os sotaques na música, assim. E eu fico muito lisonjeada da música brasileira ser uma das melhores mesmo, assim. Muito legal isso. Legal. É a mesma coisa com as artes plásticas. Eu acho que é muito importante os artistas terem essa conexão com americanos, com outras culturas. Tem tanta opção, principalmente na área de Boston, né, que tem uma opção muito grande e é muito aberto. Eu acho que existe uma diversidade bacana. E é isso que eu acho que o artista plástico brasileiro tem que entender, que para progredir, para fazer parte daquele processo, tem que estar lá, tem que estar presente, não só buscando a comunidade brasileira, mas também buscando outras ramificações de arte que sejam, entendeu? E como a gente estava falando nos dias anteriores, que vai começar de pequenos grupos. Os museus estão fechando, as instituições vão demorar para voltar a estar 100%. E acho que a conexão, 2, 3 artistas diferentes fazendo algo, entendeu? Um grupo pequeno começando um projeto grande, né, Margarete? Eu acho que vai ser. Eu queria dar uma palavra só. Eu preciso encerrar minha participação. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Fiquei muito feliz, em primeiro lugar, em conhecer e, segundo, por essa oportunidade. Mas isso que foi dito sobre essa questão de convivência com outros artistas de outros países, eu acho que a arte é as manifestações artísticas são uma das únicas coisas que não tem nacionalidade. Não tem. Eu acho que ela não tem fronteira, ela não exige visto nem passaporte. A arte é uma coisa que ela pode ser feita no Congo, como você pode ser feita em Singapura, como você pode ser feita em Guarapari. Quando ela é feita, ela é para ser entendida universalmente, entendeu? Eu acho isso uma coisa muito muito importante de ser valorizada, que a arte e os artistas, eles não têm nacionalidade. Exato. Tá compactuando do mesmo feeling, né? Da mesma loucura, assim, tá compactuando. É arte. Da mesma coisa, é muito legal isso. Exato. É arte. Arte é gente, né? Arte é gente. Gente é gente. Eu tive uma experiência uma vez, eu era bem mais jovem, quando eu comecei a cantar, eu comecei em canto coral, canto lírico, né? E eu participei de um festival uma vez, que acho que, se eu não estou enganada, chama Brasil Canta-te, que acontece em vários países. E aí, esse encontro foi no Brasil, em Belo Horizonte, e aí teve corais da França, de vários países. E tinha uma música que a gente cantava, que se chamava Suíte Nordestina, que os franceses queriam muito cantar. Era super difícil, até pra gente, porque era uma coisa muito rápida. Mas a língua portuguesa é dificílima. Muito, mas era assim, tipo, cabra danado, sabe, uma coisa muito rápida, e eles queriam cantar. Mas o ponto legal é da unificação. Depois de, não sei quantos, mas vamos supor que tinha 20 ou 25 corais juntos. Depois o que a gente cantou foi Aleluia, de Handel. Então, assim, ninguém entendia o que um outro falava, mas no final todos nós cantamos a mesma música. Exato. O poder da linguagem da arte em geral, da música em si, o que eu leio aqui, vai ler no Japão, vai ler na China, é a mesma leitura, né? E o feeling que a gente tem... É uma coisa. É a mesma coisa. Eu nunca esqueci isso, porque eu lembro que era muito grande, muita gente, e o final foi numa praça, Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde tem um coreto. Então, todo mundo ficou do lado de fora e o regente ficou no coreto, né? E aí a gente cantou para unificar, para terminar, a gente cantou Aleluia. Mas foi maravilhoso, é muito legal isso, essa experiência. Eu queria dizer só, porque me apareceu escrito aí perguntando qual era a minha rede social, né? É Marcelo Horta 028. É esse endereço, você me acha no Instagram, no Facebook e no Twitter. Aí ele tem as minhas. Marcelo Horta com H 028. Ô Marcelo, tá? Eu comprei uma casa em Beberibe, viu? Vai lá tomar um café comigo. Deixa comigo. Então tá, vamos lá às considerações finais. A gente, muito obrigado a todos. Foi maravilhoso também. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Se você tiver um tempo. A gente tem gente muito legal vindo amanhã e a semana que vem. Tempo a gente arruma. Exato. Tempo a gente arruma. Tempo a gente sempre arruma. Então, olha, uma boa noite a todos. Margarete, considerações finais. Obrigado a vocês.
Divirtam-se, cuidado, viu? Cuidado. Marcelo, mais uma vez, obrigada. Dá um beijão em todo mundo em vocês. Guarapari, que é a minha praia predileta. Esse lugar é lindo e maravilhoso. Que bom, a minha também. Hoje já foi o Ceará, já foi o Rio, mas hoje é o Espírito Santo. E, gente, ó, firme e forte. Firme e forte. Passa para os amigos, fala com as pessoas, venha falar no nosso projeto, venha falar quando vocês estiverem com tudo arquitetado, você e a Ângela, pode voltar, pode vir falar. Com certeza. O projeto Mostra Sua Cara é de todos, tá? Nossa. Aí quando for para o ar, quando vocês publicarem, se for possível, me marcar ou me passar o link, tá? Porque às vezes eu fico meio distraído e não fico muito focado em rede social. Aí se você puder, para eu poder divulgar para os amigos, tá? Ok, muito obrigada mesmo. Gente, um beijo grande para vocês e que Deus noite, esteja sempre saúde, nos muita paz. Amém. Uma ótima noite. Obrigado, ilumine. Keila. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau, gente. Prazer. Beijão.